Sou ele, Luiz Cláudio. Boa tarde. Boa tarde. Hoje nós vamos fazer algumas reflexões a respeito de algumas questões do Livro dos Espíritos, que trata do tema o bem e o mal. E a gente sabe que a atual situação envolve no nosso planeta, nós encarnados, no estágio de desenvolvimento em que nos encontramos atualmente, o bem existe, todos nós procuramos o bem, mas o mal ainda serve como base para que tenhamos então esse comparativo do certo e errado. E à medida que a gente vai avançando, vai evoluindo, nós vamos nos desenvolvendo e vamos gradativamente abandonando completamente o mal e colocando nas práticas somente o apenas no bem. E é interessante quando a gente analisa o mal, e do ponto de vista do mal também e das pessoas, a gente precisa ter um certo cuidado, porque primeiro, cada um de nós é um espírito individual, eterno, imortal, e estamos em estágios diferentes. Então, se observarmos, ou se pudéssemos ver as encarnações passadas, a gente vai perceber que já evoluímos bastante e que provavelmente fizemos bem mais mal do que estamos fazendo hoje. E quando olhamos ao nosso redor pessoas, espíritos ainda apegados ao mal, significa, segundo nos traz a doutrina espírita, que também esses espíritos um dia terão melhorado, terão se libertado dessas práticas. Outro ponto importante também analisar é justamente o meio onde vivemos. Quem já teve a oportunidade de visitar os ambientes na periferia, onde as pessoas convivem com uma violência maior do que estamos acostumados, tem uma ideia, onde muitas vezes a criança nasce naquele ambiente e a única realidade dela é essa. Convive em meio ao preconceito, às necessidades, a desestruturação da família, a violência, vê a perda de pessoas da família, pai, irmãos, principalmente os homens, vê esses homens serem presos, passarem anos no presídio, convivem com a realidade da violência dentro de casa, principalmente do homem sobre a mulher, são vítimas, muitas vezes, de estupro, e tantos outros casos. E a gente pergunta qual que é a chance de uma criança convivendo nesse ambiente ter um objetivo de vida. E aí a gente encontra essas oportunidades de mostrar essa realidade, uma outra realidade para essas crianças, principalmente nas instituições espíritas, mas das outras religiões também, nas aulas de evangelização. A gente vê o quanto a criança, nos primeiros dias, quando chega a uma instituição como essa, chega rebelde com uma série de comportamentos agressivos, negativos, mas à medida que ela recebe amor e carinho das pessoas que ali estão, ela passa a mudar gradativamente. E a gente observa com apenas, muitas vezes, 1 ou 2 horas por semana, já é o suficiente para ter uma melhora significativa nessa criança. E a gente pergunta, por que não, então, fazermos mais? Qual que é o nosso papel, a nossa responsabilidade mediante a isso? A gente pode alegar que não tem tempo, que não tem condições, mas na verdade temos, se a gente assim desejar. Quando também se discute se deve ou não reduzir a maioridade penal, sem entrar no mérito da questão se é correto reduzir ou não é correto, mas vendo pelo lado do jovem, que mora nessas regiões, periferia, onde não tem, muitas vezes, nenhuma perspectiva de vida, de futuro, onde se espelha, a única exemplo, o único espelhamento para ele é, de repente, um traficante, pelo poder e pelo status que exerce sobre a comunidade, onde a jovem também, a mulher, se espelha também, ou deseja ter uma relação, um namoro, talvez até se unir a essa pessoa. E, novamente, quando ali aparece uma instituição que mostra uma outra realidade, o jovem percebe que ele também tem oportunidade, consegue, se assim desejar,
sair dessa situação, dessa realidade. Mas é preciso, então, que tenha esse auxílio, principalmente das instituições assistenciais que estão na periferia. Aqui em Londrina temos diversas que fazem muito bem esse papel. Mas, voltando na questão 115 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos Espíritos, dos Espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Não será que na criação Deus falou, esse vai ser bom ou esse vai ser mau? E os Espíritos respondem, Deus criou todos os Espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegarem progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhe impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais expressa à meta que lhes foi assinada. Outros só suportam murmurando e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, alguns pontos dessa questão, essa resposta é bastante interessante. Primeiro, todos nós fomos criados na mesma condição, na mesma situação. E optamos, durante a nossa trajetória evolutiva, de escolher alguns caminhos. Alguns de nós nos desviamos mais, optamos pela prática do mal, outros traçaram um caminho mais reto. Mas é interessante que ele coloca da prometida e verdadeira felicidade. Quantas vezes nos equivocamos em relação à verdadeira felicidade? Buscamos nas conquistas materiais, nos poderes materiais, e aí, em alguns casos, depois de muita luta, muito sacrifício por essas conquistas, a gente percebe que ali não está a verdadeira felicidade. Ao contrário, encontramos pessoas com grandes posses que são extremamente infelizes, e também encontramos pessoas que não têm nada, vivem em meio a grandes dificuldades e nem por isso deixam de irradiar essa felicidade. Porque a felicidade, na verdade, está no estado de consciência de cada um de nós. Portanto, se quisermos ser mais felizes, precisamos começar a trabalhar no caminho do bem, porque gradativamente, à medida que vamos trabalhando nesse caminho, nós vamos libertando a nossa consciência, principalmente dos erros do passado, dos desvios, e vamos gradativamente tendo essa conquista e vamos percebendo que teremos maior felicidade. É importante lembrar que a felicidade absoluta no atual estágio em que nos encontramos ainda não é permitida, não nos é possível. Então, oscilamos, ora momentos mais felizes, ora momentos menos felizes, mas é possível sim, se tivermos essa consciência da prática do bem, ficarmos maior parte do tempo em meio a maior felicidade ou menos sofrimento, que depende das nossas escolhas. Quando falamos da consciência e quando falamos da justiça divina, se percebermos, Deus criou alguns mecanismos que nos dão a condição de escolhas. Então, uma das questões do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta, lá na parte terceira, no estudo das leis morais, ou da lei divina, ele faz a seguinte pergunta: onde está escrita a lei divina? E os Espíritos respondem: na consciência. Ou seja, todos nós trazemos na nossa consciência essa lei. Essa lei que é imutável, que é perfeita, que é a mesma em todas as épocas da humanidade. Além de trazer na nossa consciência, Deus nos deu ainda a inteligência, para que pudéssemos ter condição de discernir o certo e o errado, o bem e o mal, pudéssemos ter a condição de desenvolver, ter novos aprendizados, ter condição de compreensão, e ainda um terceiro mecanismo, que é o livre-arbítrio, para que pudéssemos tomar as decisões, as nossas escolhas. E, portanto, se assim fez, nos deu também a responsabilidade. O mérito ou o merecimento quando acertamos e a necessidade de reparação quando nos equivocamos, quando nos desviamos do caminho, da estrada do bem. Mas percebem, não é castigo, não é punição,
Deus não castiga, não pune. Apenas a sua justiça faz com que suas leis sejam cumpridas. E o cumprimento da lei demanda que a gente passe por provas e por expiações. Para que a gente possa, através da boa prática, através de ações do bem, apagar da nossa consciência. Que, aliás, alguns espíritos trazem em obras mediúnicas e algumas comunicações também, que quando desencarnamos, quando ocorre a morte do corpo físico por um problema, principalmente nos casos de problema de saúde, dependendo do estado de consciência do espírito, é comum que ele leve essas impressões que tinha no corpo físico. Então, se eu tive um problema no estômago, dependendo do meu estado, eu posso passar um maior tempo, menor tempo, mas eu posso passar um tempo sentindo ainda esses efeitos em função desse enlace do corpo físico através do perispírito. Mas os espíritos relatam que esse não foi o motivo de maior sofrimento. Essas impressões que conservavam não foi o motivo de maior sofrimento. O motivo para eles de maior sofrimento foi a cobrança da consciência. Por todas as oportunidades que tiveram de fazer diferente, fazer de forma positiva e não fizeram. Então, essa cobrança da consciência é com que faz com que a gente anseie por uma nova oportunidade, uma nova encarnação. E na nossa programação, que muitos de nós participam dessa programação, das escolhas, das provas, das expiações, faz com que a gente então escolha uma lista, em alguns casos, enorme. E a espiritualidade, sabiamente, sabendo das nossas limitações, tira ali uma porção de itens que escolhemos. Nós escolhemos, porque estamos desejosos de libertar a nossa consciência, que tanto nos cobra, que dá o veredito sobre as nossas erros do passado. Então, retornamos nessa oportunidade, e aí quando passamos também pelo benefício do esquecimento, que imagine se a gente estivesse encarnado, por exemplo, com uma esposa, com um marido, se tivesse a lembrança do passado, quanto isso nos atrapalharia, de repente, das divergências que tivemos, e tivéssemos então essa perfeita lembrança. Então, Deus nos dá o benefício do esquecimento para que essas lembranças não nos atrapalhem a nossa trajetória. Mas também isso faz com que a gente se esqueça, muitas vezes, dessas escolhas que nós mesmos fizemos. Chegamos aqui, nos desviamos, muitas vezes optamos pelo caminho do mal, pelos apegos materiais, e até em alguns casos nos revoltamos, achando que Deus é injusto, que nos impõe muito castigo, punições. Então, é um ponto importante que somente a prática do bem é que nos dá a condição de libertação da consciência e de desenvolvimento. Então, como se pode distinguir então, o bem do mal? Na questão 630, Allan Kardec pergunta: o bem é tudo que está conforme a lei de Deus, o mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer um mal é infringi-la. E como temos acesso? Através da nossa consciência. Se ouvíssemos a mais a nossa consciência, se prestássemos atenção à nossa consciência, com certeza faríamos escolhas mais acertadas. Mas por estarmos ainda apegados à matéria, com o desejo de praticar determinadas ações, ignoramos a voz da consciência e fazemos. E depois, consequência vai existir e teremos que, provavelmente, uma nova existência, novos resgates, assim sucessivamente. A partir da questão 110, da 100, do Livro dos Espíritos, Allan Kardec traz algumas questões que fala da escala espírita. Ele classifica em 3 ordens e 10 classes. Então, a terceira ordem dos espíritos maus, os maus espíritos. Na segunda, os bons espíritos. E na primeira ordem, os espíritos puros, já no estágio de perfeição. E dentro dessas 10 classes, ele coloca os espíritos imperfeitos, os zombeteiros, batedores, e vai descendo uma série até chegar na classe, ou na primeira classe, que é os espíritos puros. E é interessante, se na 7ª classe, quando observamos lá, Allan Kardec trata dos espíritos neutros. E ele traz nem bastante bons para fazer o mal, o bem, nem bastante maus para fazer o mal. Então são aqueles que estão ali na condição de neutralidade. Talvez não fazem o bem e também não fazem o mal.
Em alguns casos, muitos de nós se colocam nessa condição. Acha que essa condição é uma condição boa. Eu não faço o bem, mas também não faço o mal. Ou seja, estou na média e vou seguindo a minha vida. Mas uma das questões, na 642, Allan Kardec faz uma pergunta relacionada a isso. Ele pergunta: para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Então, será que o fato de não praticarmos mais o mal, estamos agradando a Deus? Estamos assegurando uma posição melhor no futuro, na nossa escalada evolutiva? E os Espíritos respondem: não. Cumpre fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, quando lemos essa resposta, a gente realmente tem a certeza de que a condição de neutralidade para nós já não é suficiente. Então, cumpre fazer o bem no limite de suas forças. E qual o limite das minhas forças? Cada um de nós tem que perceber esse limite. Cada um de nós tem um limite das suas forças. Então, precisamos primeiramente nos conhecer. O autoconhecimento. Saber das nossas, já das nossas qualidades, mas também das nossas dificuldades, do que carecemos de melhorar e quais são as nossas forças. Qual que é o nosso limite das nossas forças? E é interessante que ao final ele diz: responderá por todo mal que haja derivado de não haver praticado o bem. Ou seja, todas as vezes que tivermos ou que tivemos a oportunidade de fazer o bem, não fizemos, e em função dessa falta de ação, derivou de alguma coisa negativa, seja a nós ou seja a terceiros, com certeza responderemos por isso. Então, a condição de neutralidade para nós já não é suficiente. Precisamos caminhar em direção à mudança, em direção à prática cada vez mais do bem. É necessário o estudo, o conhecimento, para que tenhamos a compreensão, o entendimento, e não fazermos mais por medo, não fazermos por achar que estamos simplesmente por agradar, mas por sentirmos que temos a necessidade de melhorar. E a cada dia, então, quando um novo dia, nós acordamos com a consciência: hoje pode ser melhor e vai ser melhor do que foi antes. E vamos, assim, dia após dia, prestando atenção nas nossas ações, nas nossas atitudes, que hoje já são mais sensíveis. Quando percebemos, muitas vezes, quando magoamos, quando ofendemos alguém, quando fazemos alguma coisa contrária às boas práticas, a nossa consciência já nos cobra mais facilmente. E aí sentimos a necessidade de reparação. Seja buscando a pessoa, pedindo perdão, seja fazendo diferente, buscando reparar o mal, o erro cometido, buscando daqui para frente acertar. Então já começamos a perceber mais facilmente os nossos desvios. O que significa que já estamos mais sensíveis ao bem. Quando na terceira ordem Allan Kardec trata dos espíritos imperfeitos, ele coloca lá o bem, o mal prevalece sobre o bem, então eles são muito apegados às questões materiais em relação ao espiritual. Já na segunda ordem dos bons espíritos, já se inverte. As questões espirituais já superam as questões materiais. O espírito já está mais preocupado com o desenvolvimento do seu espírito, desenvolvimento moral e intelectual, do que com as conquistas materiais. Tem a consciência de que elas são necessárias. Estamos aqui no mundo material, necessitamos das conquistas materiais, mas não vive escravo delas, consegue viver de forma equilibrada. Então, o bem vai gradativamente sendo incorporado dentro de nós e vamos fazendo, praticando, em alguns casos, de forma inconsciente. E é interessante que no começo da nossa trajetória temos a necessidade, ainda trazemos uma grande carga de questões negativas, e começamos, quando temos o desejo de melhorar, em alguns casos fazemos de forma consciente. Eu luto para ser mais controlado, eu luto para não ofender as pessoas, eu luto para não brigar, uma série de coisas. E à medida que eu vou lutando, me esforçando,
que vou adquirindo essa prática, eu vou começando a fazer sem perceber. A partir do momento que entra no meu consciente, eu começo então a fazer de forma automatizada, o que significa que já foi incorporado. Então, em alguns casos é necessário um esforço consciente da minha parte, para que se torne então, algum tempo depois, com a prática inconsciente. Assim como temos ainda muitas ações negativas que são inconscientes. Eu ofendo a pessoa e que eu nem tenho consciência, que não é automático, nem me dou conta, mas a pessoa se sente ofendida, se sente magoada, se sente prejudicada. Então, o nosso grande desafio é começar a substituir as questões negativas pelas questões positivas, para que elas se tornem inconscientes. Eu as pratique sem perceber, de forma automatizada. Na 641, Allan Kardec pergunta: será tão repreensível quanto fazer o mal ou desejá-lo? Porque às vezes a gente não faz o mal, mas dentro de nós tem um desejo muito grande do mal. E é até interessante, quando falamos das relações humanas, quando sofremos uma grande ofensa de alguma pessoa, a gente traz dentro de nós esses sentimentos negativos. Em alguns casos a gente não faz, mas tem o desejo. Vamos pegar um exemplo. Imagine que estamos no nosso lar com os nossos familiares, marido, mulher e os filhos. De repente entra uma pessoa, um grupo de pessoas, e para nos roubar, e além de levar nossos objetos, pratica uma ação negativa, por exemplo, com um filho ou com uma filha. E nós ali, imóveis, presenciando, sem condições de ação, presenciando, de repente, uma ação, talvez até um crime bárbaro, contra uma pessoa amada. Será que naquele momento, alguns minutos depois do acontecido, se essa pessoa fosse pega e colocada frente a frente com a gente, conosco, qual seria a nossa atitude? Talvez alguns de nós partiria para a violência e tentaria fazer o mesmo que essa pessoa fez com esse ente amado. Talvez um pouco mais controlado, desejaríamos que ele fosse então preso, que fosse colocado num presídio e que ficasse lá o resto da vida, ou que até mesmo sofresse o mesmo que fez com aquela pessoa. E assim vamos evoluindo, à medida que vamos pensando diferente, talvez pensando já que a justiça humana é falha, mas delegaríamos para a justiça divina a responsabilidade de castigar, de punir. Deixa, quando ele morrer, Deus é perfeito, Deus não falha, a justiça divina é perfeita, Deus vai castigar. Ou seja, estamos delegando a Deus um desejo, um sentimento negativo nosso, um desejo nosso de vingança. E muitas vezes temos esses sentimentos, embora não praticamos, mas carregamos dentro de nós. Então nessa questão ele pergunta: se é tão repreensível quanto fazer mal ou desejá-lo? E os Espíritos respondem: conforme a virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo. Se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. Então, se temos esse desejo e lutamos contra ele, estamos caminhando. Agora, se não fazemos porque não temos coragem ou não temos oportunidade, é tão repreensível quanto praticar. Porque se tivéssemos coragem, tivéssemos oportunidade, faríamos. Então precisamos também estar mais vigilantes aos nossos pensamentos, aos nossos desejos, às nossas vontades. Por isso que Santo Agostinho já nos aconselhava a fazer diariamente essa revisão da nossa consciência, das nossas ações do dia. Porque se assim fizéssemos, teríamos oportunidade de perceber falhas que cometemos e teríamos então a oportunidade de repararmos logo em seguida. E se fizermos, vamos perceber o quanto ainda nos desviamos, o quanto ainda erramos, com maus pensamentos, com atitudes negativas, com desvios de comportamento, com desejos. E passamos então a vigiar mais os nossos pensamentos e, consequentemente, passamos a agir de forma diferente. E com relação ao bem, haverá quem, pela sua posição, não tenha a possibilidade de fazer o bem? Alguns de nós talvez digam:
quero fazer o bem, mas não tem tempo, não tem condições, não tem recursos financeiros. E os Espíritos respondem: não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relação com os outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não adie da existência que não ofereça a quem não se acha cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que seu concurso venha a ser necessário. Então, todos nós temos a oportunidade de fazer bem, das mais variadas formas. Desde um abraço fraterno, desde um cumprimento cordial, desde um sorriso amigo, uma prece, uma oração em nome de uma pessoa necessitada, um bom pensamento, além, é claro, das ações que nos desafiam mais. Depende do trabalho voluntário, do trabalho na caridade, que, aliás, quando Allan Kardec pergunta, uma das questões, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, a gente percebe que a caridade vai muito além do que as ações materiais. Quando ele pergunta, faz essa pergunta, ele faz assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entende Jesus? Então, para Jesus, o que é caridade? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então a gente percebe que a caridade vai muito além disso. Mas quando estamos empenhados no trabalho voluntário, seja em instituições espíritas, casas espíritas, sejam instituições assistenciais, seja qual tipo de trabalho, nos hospitais, nos presídios, nós somos constantemente desafiados. Porque ali vamos manter relações. Ali vamos ter, muitas vezes, feito o bem para alguém, em seguida somos retribuídos com uma ofensa, com uma mágoa. Se não tivermos a consciência de que essa ação é mais benéfica para mim, o maior beneficiado sou eu e não o assistido, tendemos a abandonar. Às vezes pensamos: eu estou deixando ali meus afazeres de sábado à tarde, poderia ficar com a família, estou indo numa instituição e chego lá, essas pessoas são ingratas, são mal agradecidas, eu não vou voltar mais. Temos livre-arbítrio, vamos escolher, mas quem perde somos nós. Ao contrário, quando eu tenho consciência de que eu preciso me desafiar, aceitar essas ofensas, para que elas cada vez mais não me atinjam, eu passo a agir de forma diferente. Eu vou lá com a consciência de que o maior beneficiado serei eu. Então, quantas oportunidades nós temos diariamente em praticar o bem? Quando no capítulo 14 da Gênesis, Allan Kardec trata esse capítulo todo sobre os fluidos, e ali a gente entende a importância do pensamento, que é eles perguntam como os espíritos se comunicam, já que os espíritos desligados da matéria não têm os órgãos que nós temos: audição, visão, a fala, a audição, visão e o ouvido, para ouvir também. Então, como eles se comunicam? Os espíritos respondem pelo pensamento, através do fluido cósmico universal. Ou seja, quando pensamos, esse nosso pensamento se irradia por todo o universo. E esse pensamento, consequentemente, são energias. Pensamento positivo, energias positivas, energias salutares. Pensamento negativo, energias negativas, energias nocivas. De onde se origina? De nós. Se pensamos positivamente, se emitimos bons pensamentos em favor de alguém, consequentemente estamos emitindo energias positivas, salutares. E o primeiro beneficiado é a origem. Emitimos esse pensamento em favor de alguma pessoa, vai chegar até a pessoa, dependendo do estado que essa pessoa se encontra, vibracional, e vai receber essas boas energias, vai haver essa conexão e vai novamente emitir um pensamento contra nós. Recebeu os efeitos salutares, emitiu novamente efeitos salutares e devolveu. Então fica esse ciclo positivo de bons pensamentos, de energias positivas. Ao contrário, quando nos conectamos por pensamentos negativos, emitimos energias negativas, nocivas. Consequentemente, o primeiro prejudicado sou eu. Se eu emito contra outra pessoa e ela está em sintonia
ela vai receber esses efeitos negativos, vai sentir os efeitos, vai devolver. E aí cria-se, então, um ciclo negativo de troca de energias nocivas. Por isso, da importância dos pensamentos, de pensarmos positivamente, estarmos constantemente vigiando nossos pensamentos. Não foi acaso que Jesus já nos aconselhava: vigiai e orai para não cair em tentação. Vigiar o quê? Os pensamentos. Orai para quê? Para que a gente não se desvie do nosso caminho, para que a gente não caia nessas vibrações negativas cada vez mais baixo. Abra então espaço para os nossos irmãos que caminham conosco, que não querem o nosso progresso, seja por divergência do passado, desejo de vingança, seja por afinidade de sintonia, de ações, seja por diversão. Quando encontram em nós, percebem que baixamos a guarda, baixamos a energia, eles encontram nesse momento a oportunidade de interferir. Outra questão do Livro dos Espíritos: os Espíritos influenciam nossos pensamentos e nossas ações? E os Espíritos respondem: muito mais do que imaginas, ou que imaginais. Muitas vezes são eles quem vos dirigem. Então, em muitas ações estamos sendo dirigidos por Espíritos. E aí nós perguntamos: que tipo de Espíritos estão dirigindo as nossas ações? Que tipo de Espíritos estão caminhando ao nosso lado, nos influenciando dia a dia? Basta que vigiemos, que prestemos atenção no nosso pensamento. Pensamentos negativos, consequentemente, não se originam de um mau espírito. Consequentemente, se origina dos nossos próprios vontades, nossos próprios desejos, e também de espíritos negativos, espíritos ainda apegados ao mal. Então, se queremos ter ao nosso lado bons espíritos, nos direcionando, influenciando as nossas ações, consequentemente, precisamos vigiar nossos pensamentos para que tenhamos bons pensamentos. O que a oração propicia? Justamente esse restabelecimento do nosso equilíbrio emocional. Então, vigiamos, percebemos um pensamento negativo, a oração permite que a gente novamente suba as vibrações e não caia nesse desvio. Na tentação de sermos influenciados negativamente, de cometermos ações negativas e de nos desviarmos do caminho e, consequentemente, termos de responder por isso. Então, se vigiássemos e se conseguíssemos manter esses bons pensamentos, consequentemente, boas energias, teremos uma condição muito melhor de vida. E isso influencia não só no nosso espírito, mas no nosso perispírito, que transmite essas impressões para o nosso corpo físico, já que está ligado célula a célula, o nosso corpo físico, que é o órgão, né, de interligação do espírito com a matéria. E em muitos casos a ciência e a medicina já vem comprovar que há efeitos muito nocivos. Alguns casos de câncer, por exemplo, que às vezes culmina com a morte do corpo físico, se originou de um longo tempo de mágoa, de ódio, desejo de vingança, que fomos mantendo, gerando essas energias, que foi gradativamente comprometendo o perispírito e, consequentemente, comprometendo o nosso corpo físico, gerando sérios danos. Então, se queremos manter a saúde do espírito e a saúde do nosso corpo físico, o pensamento, a qualidade dos nossos pensamentos tem fator predominante. Se queremos praticar mais o bem, a qualidade do nosso pensamento tem fator predominante. Porque são eles que vão ditar as nossas ações futuras. Então, à medida que vamos exercitando, nós vamos nos mantendo mais com esse pensamento positivo, equilibrado, e vamos buscando gradativamente melhorar o nosso estado de consciência. E aí vamos tendo menos dificuldades. E percebemos então que as nossas provas, as nossas expiações são para nós menos penosas, são para nós mais fáceis de serem superadas. A FEB traz um texto de 1997 que fala sobre as nossas aflições, e ele define a aflição como, em alguns casos, uma ansiedade da nossa parte, onde geramos cenários
que não vão acontecer da forma que queremos, ou que imaginamos, nem, em alguns casos, nem vão acontecer. Então, vivemos aflitos, sofremos com antecedência. Imaginamos que vamos perder o emprego e já começamos, antes que aconteça, a sofrer. Imaginamos que vamos ter um problema de saúde, ficamos com esse pensamento e em alguns casos até somatizamos, criamos esse problema que não existia ou que não existiria se tivéssemos em condição diferente. Então as aflições estão diretamente ligadas também às nossas preocupações, às nossas ansiedades e aos nossos pensamentos. Então quando estamos equilibrados, passamos a enfrentar as nossas dificuldades de forma resignada, com a consciência de que elas são necessárias. São necessárias principalmente para que eu tenha a oportunidade, através das expiações e das provas, de fazer diferente, de superar uma dificuldade que eu tive no passado e, através de uma ação benéfica, apagar a minha consciência, essa cobrança, esses sofrimentos. E é importante termos a consciência também, quando falamos de provas e expiações, as expiações que nos são impostas ou que escolhemos, são para nós também uma prova, porque à medida que superamos, avançamos no nosso estágio. Agora é importante termos o cuidado de que nem todas as provas são expiações. Temos a tendência de julgar. A pessoa, o espírito nasceu com uma deficiência mental na encarnação passada, deve ter dado um tiro na cabeça e, portanto, veio com essa situação. Veio com um problema de saúde, um problema de estômago, por exemplo, deve ter cometido suicídio, ingerindo veneno, e assim vamos pensando e imaginando. Mas, em alguns casos, o próprio espírito escolhe voluntariamente algumas provas, seja para que tenha oportunidade de avançar mais rapidamente na sua escalada, e em alguns casos até mesmo para auxílio a espíritos que caminham com ele, com o desejo de auxiliar espíritos. Então ele se voluntariamente pede para encarnar em determinadas famílias para que possa então ter a oportunidade de auxiliar. Então quando temos essa consciência, passamos a encarar as dificuldades que nos são impostas, que todos nós temos, não como uma punição, não como um castigo, mas como uma grande oportunidade de avançarmos e progredirmos. E quando temos essa consciência, elas se tornam para nós menos penosas, já que não tendemos a tentar fugir, não tendemos a achar que Deus é injusto, e quando colocamos com proatividade, com resignação, nos elevamos também no campo vibratório e permite então que os espíritos amigos, os nossos protetores, possam nos intuir, nos induzir a fazer a escolha certa. E, consequentemente, vamos cada vez mais trabalhando no caminho do bem. Qual é a nossa responsabilidade mediante a toda a nossa sociedade? Nossa responsabilidade é muito grande, porque compete a nós fazermos a nossa parte, fazer o bem da nossa parte no limite das nossas forças. Quando falamos em pensamento, vamos imaginar uma outra situação, onde temos grande participação. Vamos imaginar aquele caso em que a pessoa foi lá e agrediu a família, e é então preso pela polícia, é condenado e é colocado no presídio. Quando isso acontece, normalmente os noticiários vai ser notícia praticamente no mundo todo. Milhares, talvez bilhões de pessoas vão assistir. E quanto para nós ainda desafiador assistir um noticiário desse e não nos influenciarmos, algumas vezes, negativamente. Então, tomamos as dores daquela pessoa, daquela família, e dentro de nós vem um desejo negativo. O desejo de que ele padeça, de que ele vá para a cadeia, de que ele sofra a mesma coisa. E quando emitimos esses pensamentos, energias negativas saindo dentro de nós, indo contra essa pessoa. Agora vamos imaginar, ele é levado para um presídio. Vamos imaginar o ambiente vibratório de uma carceragem, de um local onde ali centenas de pessoas ligadas ao mal, que cometeram crimes, ali, muito provavelmente, espíritos desejosos de vingança. Então um ambiente muito negativo. Somado a isso, os nossos pensamentos negativos são emitidos contra
esse espírito, essa pessoa. Aí a gente pergunta, qual é a chance, a probabilidade de essa pessoa ter equilíbrio e ter consciência do mal que cometeu mediante a todas as vibrações, as energias negativas? Muito baixa. Agora vamos imaginar ao contrário. Se tivéssemos com nossos pensamentos treinados a emitir bons pensamentos, assistíssemos um noticiário como esse e entendendo que é um atual estágio em que esse espírito se encontra, que ele um dia também será um espírito bom, e que sem concordar com o ato, mas com o desejo de que ele se modifique, emitíssemos bons pensamentos, fizéssemos preces em favor dessas pessoas. Se milhares, talvez bilhões de pessoas estivessem com o mesmo desejo, emitindo energias positivas, consequentemente, teríamos um ambiente muito mais salutar, muito menos nocivo. Então, o nosso papel, mediante não somente as nossas ações, mas mediante a sociedade, é muito grande. Nas nossas preces, nos nossos pensamentos, direcionemos em favor dessas pessoas. Se queremos um mundo melhor, se queremos um mundo com menos violência, para nós a responsabilidade é muito grande. A condição de neutralidade já não é suficiente. O espírito neutro, para nós que temos o conhecimento da doutrina espírita, já não é mais suficiente. E com certeza seremos cobrados por isso. Por todo o mal que haja derivado das oportunidades que tivemos de fazer o bem e não o fizemos. Então possamos, a partir dessa consciência, termos em mente que o estudo é importante, é fundamental, porque à medida que vamos avançando nessa compreensão, temos condições de novas compreensões, novas visões e automaticamente novos objetivos na nossa vida, na nossa caminhada. As provas vencidas na presente encarnação não terão necessidade de serem repetidas. Podemos fugir, podemos, em alguns casos, nos escapar dessas dificuldades? Sim, teremos novamente de repeti-las. Que, aliás, é uma coisa que, às vezes, nossos irmãos de outras religiões colocam que o espírita, ele sabendo que terá novas oportunidades, novas encarnações, tende a adiar muitas das suas provas, das suas dificuldades. Temos livre-arbítrio para fazer dessa maneira? Em muitos casos temos. Não em todos, alguns temos. E se fizermos? Sofrimento desnecessário. Em alguns casos, passaremos pela dificuldade, pelo sofrimento, sairemos ao final apenas com o sofrimento, sem nenhum aprendizado, e pior, não teremos vencido essa etapa. Consequentemente, uma nova necessidade de uma nova encarnação para sermos submetidos a essa expiação. Só que, se queremos avançar mais rapidamente, que enfrentemos cara a cara essas dificuldades. Que busquemos mais o caminho do bem. Busquemos cada dia abandonar nossos desejos negativos, nossas ações negativas, as nossas ações ainda maléficas e substituí-las pelas ações positivas. Inicialmente, de forma consciente, o esforço da minha parte, mas à medida que vamos repetindo, nós vamos convertendo em processos automatizados, em processos inconscientes, o que significa que já foi incorporado, portanto não sairá mais de nós. A cada nova oportunidade, teremos um avanço. Que Jesus nos abençoe, que nos dê forças, que a espiritualidade amiga, bondosa, esteja conosco, nos auxiliando na nossa caminhada, que tenhamos a cada dia a consciência e o desejo do bem. Muita paz a todos. Bom.